Fala, Pacholada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, quinta-feira, acordamos bem, né? Depois da vitória do Tricolor ontem, 4-1 contra o Brasil de Pelotas. Aliás, tô amando o Gauchão, que saudade eu tava do Gauchão, que saudade de um adversário frágil pra eu deitar e rolar em cima dele, né? Que saudade eu tava disso. E tu viu como a minha boca paga algumas coisas, né? Paga um preço alto. Falei ontem de tarde para Eduardo Andriotti, grande do Duro. Falei assim, ó, chegou o pior momento do ano, né? Chegou o momento do Campeonato Gaúcho e do Big Brother. São duas coisas que tu não consegue fugir, né? Do Campeonato Gaúcho e do Big Brother. E aí, a noite de quarta-feira me presenteou com uma vitória muito boa do Grêmio. 4-1 contra o Brasil de Pelotas. Mas antes da gente rasgar elogios, né, vamos colocar num cenário, contextualizar o que aconteceu ontem, né? Vamos lá, quando saiu a escalação do Grêmio eu fiquei preocupado. E eu digo por que eu fiquei preocupado, né? O Grêmio foi com uma equipe reserva. A reserva da equipe titular do grupo principal. E eu fiquei preocupado, falei, é uma semana de mobilização para a final da Copa do Brasil, todo elenco tá focado no Hexa da Copa do Brasil, todo elenco tá sonhando e planejando, né, a ida a São Paulo para conquistar o Hexa da Copa do Brasil. E eu pensei o seguinte, se tu colocar uma equipe reserva, a equipe reserva que vai entrar em campo faz parte do grupo principal. Então a cabeça também ia estar em São Paulo, também ia estar na decisão. Então como é que essa equipe ia lidar com uma estreia no Campeonato Gaúcho, a mobilização, a concentração? Então pensei que ia ser mais uma noite difícil. Até peguei o exemplo, né, daquela partida contra o Bragantino em Bragança Paulista, que o Grêmio foi completamente sem foco, sem vontade, e o Grêmio apresentou um futebol muito ruim em São Paulo. Então tinha essa imagem na cabeça, E o que aconteceu? O Grêmio saiu com uma escalação de Paulo Vitor no gol, Wanderson na lateral direita, o Grêmio foi com Rodrigues e David Braz do lado esquerdo, Cortez, aí no meio campo foi Lucas Silva, Tassiano, Pinares, do lado esquerdo foi o Ferreira e do lado direito o Guilherme Azevedo e no comando de ataque o Isaac. Essa foi a escalação do Grêmio. Primeiro, né, coisas que aconteceram na partida que eu até estranhei, mas ao longo do tempo, né, ao longo do decorrer dos primeiros 45 minutos eu vi que o Renato acertou. Primeiro, eu imaginava que o Ferreira jogasse pelo lado direito. Até porque muito vem sendo conversado essa semana de que o Ferreira pode assumir a titularidade do Grêmio na segunda partida decisiva da Copa do Brasil, na vaga do Alisson. Então eu imaginei, seguinte, o Renato vai usar a partida contra o Brasil de Pelotas para testar o Ferreira pelo lado direito. E não foi isso que aconteceu. Quem assumiu o lado direito foi o Guilherme Azevedo e o Ferreira jogou pelo lado esquerdo junto com o Cortez. Outra coisa que eu imaginei que poderia acontecer, a dupla Juan e Rodrigues. Não aconteceu. O que aconteceu foi David Braz e Rodrigues. Então vamos lá, falando do primeiro tempo. O primeiro tempo que o Grêmio foi bem, para mim o Grêmio dominou as ações da primeira etapa, né? O meio campo de Lucas Silva, Tassiano e Pinares triangularam muito bem, deu uma química legal, o Pinares jogou muito bem na primeira etapa, o Lucas Silva ficou mais localizado na frente da zaga, né? O Tassiano tentou ser o cara mais que conduzia a bola da defesa para o ataque e o Pinares ali no meio campo sendo o cara mais cadenciador, o cara mais do passe final. E o meio campo deu certo. Até o primeiro gol do jogo, né, sai de um cruzamento da direita para a área, onde o Tassiano é puxado dentro da área, pênalti muito bem marcado e o Lucas Silva converteu. O segundo gol é um passe longo, né, do Pinares pro Ferreirinha, que o Ferreirinha corta a linha defensiva do Brasil de Pelotas, entra em condição legal, fazendo um facão e acerta uma cabeçada muito bonita e encobre o goleiro do Brasil. 2-0. Ali o Pinares, né, já mostrava seu talento e como a importância dele na engrenagem da equipe tricolor. O terceiro gol sai de uma aula de contra-ataque do Grêmio, né, que tem uma transição ofensiva muito rápido, e o Pinares encerra a jogada dentro da área, ele, o goleiro, ele dá um tapinha por cima, e o Gui Azevedo, eu já vi o replay uma, duas vezes, eu acho que o Gui Azevedo até roubou o golaço do Pinares. O Gui Azevedo só concluiu posição legal para dentro do gol. O Grêmio fazia 3-0, jogava muito bem, e eu citei o Pinares, né? O Pinares como o principal protagonista, o principal jogador nessa engrenagem do meio campo gremista, sendo decisivo, né?
nessa primeira etapa, até ajudando muito nas construções dos gols tricolores. Mas tem um jogador que eu quero destacar que fez um primeiro tempo excelente também. A gente falou do lado direito, do Guilherme Azevedo, mas o Wanderson, o lateral direito Wanderson. Incrível como esse guri vai ser o lateral direito do futuro do Grêmio. Tem muita presença, tem muita força física, é um lateral que apoia muito bem, chega na linha de fundo, pisa na área, tem visão de jogo, enxerga muito bem o jogo, tem o cruzamento também. Então o Wanderson com o Pinares, para mim foram os dois principais jogadores da primeira etapa, os dois principais jogadores dos primeiros bons 45 minutos do Grêmio. Na segunda etapa, volta o Grêmio, né? O Grêmio já com o ritmo mais cadenciado, né? O Grêmio diminui o ritmo na segunda etapa e toma um gol do Brasil de Pelotas, né? Até uma falha de comunicação no gol, porque o Ferreirinha tá marcando o atacante do Brasil de Pelotas, e aí o Lucas Silva, que estava na frente da área, viu que o Ferreira estava acompanhando o jogador até a parte final da jogada, e aí o Ferreira meio que desiste de marcar o jogador, e nesse meio tempo o Lucas Silva também meio que desiste de marcar o jogador, até porque o Ferreira estava acompanhando. E aí na velocidade, num contra um, né, até porque o atacante do Brasil já estava embalado, Rodrigues tenta dar o combate, mas o atacante do Brasil passa com tranquilidade e finaliza forte, rasteiro no chão, faz o 3-1. Aí tu pensa assim, o Grêmio diminuiu o ritmo, e agora, hein? Será que o Brasil vai crescer? Nada disso. O Grêmio numa ótima jogada, uma ótima triangulação, o David Braz dá um passe futuro pro Wanderson, Wanderson recebe na linha de fundo e dá um passe açucarado pro Isaac, e aí o Grêmio faz o 4-1 e consolida o marcador. Até o Renato elogia o guri Wanderson, né? Olha pro Wanderson e faz assim, ó, parabéns, bola rasteira, perfeita pro Isaac, e o Grêmio faz o 4-1 e garante a boa vitória na Arena. Então vamos lá, pontos positivos da partida de ontem na Arena. Wanderson, que para mim já sai da Arena sendo titular no jogo do Allianz Parque. Eu já acho que o guri já tem que jogar no Allianz Parque contra o Palmeiras na decisão da Copa do Brasil. Jogou muito, com muita presença ofensiva, com muita força e sendo um escape importante do meio-campo gremista. Lembra que eu falei no último domingo que o Grêmio criava muito por meio, mas faltava escape nas laterais? Lembra que eu falei disso? Então, ontem o Grêmio teve muito escape na lateral, principalmente com o Wanderson. Ferreira, para mim Ferreira já é titular também no domingo. Aí tem aquela questão, será que ele vai para a esquerda? Será que ele vai para a direita? Na minha opinião, ele tem que ir na do Alisson, pelo lado direito, e o Grêmio com amplitude, né? PP de um lado e Ferreira de um outro, com muita individualidade, muita amplitude, e claro, né, pedindo que o Renato chegue no PP e falou, PP, tem que honrar essa camisa do Grêmio aqui, essa camisa do Grêmio que tá te colocando na Europa, tu tem que jogar com as ganhas, porque é final de Copa do Brasil, o Grêmio precisa ganhar, a gente precisa de ti. Então coloca a cabeça no Grêmio e depois pensa na Europa. Até porque se tu tá na Europa é por causa do Grêmio. Então eu colocaria de um lado o PP, até porque eu confio muito no poderio técnico do PP, e do lado direito o Ferreira. Mas ontem, né, Ferreira jogou pelo lado esquerdo, fez até gol, fez uma boa participação. Aliás, acho que o Ferreira foi injustamente expulso. Ferreira sofreu rodízio o jogo inteiro, né, de faltas do Brasil de Pelotas, e na hora ali que ele foi expulso, ele já tinha tomado uma do jogador do Brasil, e aí ele antecipou, né, a segunda porrada que o jogador do Brasil ia dar por baixo, e deixa o corpo, e aí no combate corpo com corpo, né, o jogador do Brasil tomou a pior, mas não achei lance para vermelho, achei que o juiz podia coibir o jogador do Grêmio com cartão amarelo, assim como deveria coibir o jogador do Brasil que deu 2 chegadas seguidas no Ferreira. Então o Ferreira ontem foi bem, apesar dessa expulsão. E para encerrar, né, outra certeza, eu acho que o Cortez tem que ser titular em São Paulo. O Diogo Barbosa não me traz confiança, acho um jogador que perde a cabeça muito fácil, um jogador que oscilou demais nessa caminhada pelo Grêmio, até agora, nessa pequena passagem até agora que ele tem pelo Grêmio, mas é um jogador que na primeira partida se desconcentrou muito, errou muita jogada, parecia que estava desentrosado com o restante do meio campo da equipe, e é um cara que estava muito mais preocupado em tentar arrumar briga com os jogadores do Palmeiras do que jogar bola. E a compensação, né, no domingo, várias vezes o Maicon, o Jean-Pierre tentaram dar o passe futuro nele e ele não correspondeu a esse passe no futuro. Então até o Cortez, que hoje teve, né, algumas jogadas de passe do futuro que acompanhou, eu acho que o Cortez, até pela segurança, pela experiência, é um jogador mais fadado para essa decisão e eu colocaria. Então são essas 3 mudanças que eu faria no Grêmio para domingo. Ferreira na direita no lugar do Alisson, Wanderson na lateral direita e Cortez na lateral esquerda. Vamos para a coletiva. Gostei muito da coletiva do Renato Portaluppi quando ele fala sobre a ida a Atibaia para se preparar para a partida. A gente sabe, a gente vive
uma pandemia, a gente vive um momento muito delicado aqui, no estado a gente vive bandeira preta, né? E o Renato citou na coletiva a importância da ida da Atibaia para 3 motivos: para concentração e para evitar exposição. Renato falou da concentração é fundamental, 72 horas juntos, jogadores almoçando, jantando, conversando juntos, sabendo da importância de jogar essa final da Copa do Brasil e a importância de ganhar essa Copa do Brasil. Então a ida da Atibaia é para criar uma unidade, uma concentração, um foco, uma mobilização. Então é fundamental isso. E até agregando a esse comentário, né, o Renato disse assim, ó, porque aqui em Porto Alegre, se a gente fica se preparando em Porto Alegre, o cara treina, vai rapidinho pra massagem, já quer largar, já quer ir pro shopping, pra casa da namorada, e aí eu já não posso cuidar da vida pessoal dele. Em Atibaia, eu vou ter controle de todas as ações, porque é fundamental a concentração e evitar qualquer tipo de exposição, qualquer coisa que possa trazer de negativo pro grupo. Até falando dessa doença que nos assombra, né? Então, fundamental essa parte do Renato e fundamental essa mobilização do Grêmio a partir do discurso do Renato de unidade, de ir para Atibaia, se preparar mentalmente, tecnicamente, fisicamente para essa final da Copa do Brasil. Essa final, sim, é muito importante e o Grêmio tem que tratar isso como uma grande decisão com totais ingredientes, né, e com total foco em cima desse jogo contra o Palmeiras. Então é isso aí que eu quero falar. Domingo, mobilização total, o Grêmio tá indo hoje, né, quinta-feira para São Paulo, para Atibaia, fazer essa pré-temporada, e o Grêmio tá tratando essa decisão como ela deve, como uma decisão mesmo que define muitas coisas. Sempre lembrando, né, se o Grêmio não vencer essa partida contra o Palmeiras, né, se o Grêmio perder esse título, eu tô até aqui batendo na madeira, bate aí em casa também. Se o Grêmio não vencer, o Grêmio já joga uma Libertadores da América, uma fase pré-Libertadores da América no dia 10, 3 dias depois, 72 horas depois. Então é muito delicado o momento. Então, esportivamente, ser hexa da Copa do Brasil e recuperar a hegemonia da competição é fundamental para o Grêmio como clube. E olhando para a questão médio prazo, né, de planejamento de pré-temporada e planejamento para a próxima temporada, é essencial o Grêmio ganhar esse título. Então o Grêmio acerta indo para Atibaia, acerta muito indo para Atibaia para ter esse foco, para ter essa mobilização total para o jogo e evitar qualquer tipo de azar, qualquer tipo de exposição demasiada dos jogadores. Então é isso, gurizada. Aqui foi Leonardo Radaeli. Deixei meu comentário aqui, Pachola, para boa vitória do Grêmio, a boa estreia do Gauchão. Ô Gauchão, eu te adoro! Obrigado por me proporcionar, depois de um tempo, uma boa vitória do Grêmio. Então, o Grêmio iniciou muito bem o Gauchão, vencendo por 4-1 o Brasil de Pelotas. E agora, né, vamos para essa caminhada que eu quero ser tetracampeão gaúcho. Como eu disse na pré-jornada da Pachola ontem, eu quero ser campeão da Copa Ipiranga, quero ser campeão da Primeira Liga, quero ser campeão do Campeonato Gaúcho, campeão da Copa São Paulo, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Quando o Grêmio está em campo, eu quero ser campeão. Então vamos, Grêmio, caminhar forte para esse tetracampeonato gaúcho que seria emblemático, seria histórico para o clube. Então deixa aí teu comentário, deixa o like, fortalece aqui a Rádio Pachola, que a gente está produzindo aqui um material muito legal para vocês. Mas aí deixa o like, deixa teu comentário e me diz o que tu achou dessa boa vitória do Grêmio, essa boa estreia do Grêmio. Aqui foi Leonardo Radaeli e eu estou mandando um beijo nos corações tricolores mundo afora. Tchau, tchau.